Então, vamos começar. Primeira coisa aí, eu queria falar um pouco sobre a ordem das aulas. Como nós vamos entrar num assunto que eu entendo um pouco mais, então eu resolvi mudar um pouco a ordem para uma ordem que eu acho que fica mais... Porque eu acho que fica melhor começar falando sobre o que é magnetismo, ou magnetismo em geral, mas em particular paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo, e depois fazer aquelas contas que estão sobre o momento magnético, né, do elétron e dos átomos em geral. Mas então essa ordem vai fica um pouco virada e nós vamos começar falando sobre paramagnetismo. O que é paramagnetismo? O que vocês viram sobre isso lá no ensino médio? Ou vocês chegaram a estudar isso em algum outro lugar? Mas então o paramagneto, ele é um material que está, de certa forma, né, ou até certo ponto, ele se comporta como um ímã, no ponto em que ele responde positivamente a um campo aplicado. Ou seja, se eu aplico um campo magnético para um lado, a magnetização dele, ou seja, a maneira como os spins lá, ou os momentos magnéticos do material se alinham paralelo ao campo, né? E isso é uma resposta positiva. E, bom, eu não vou conseguir identificar um material paramagnético, a não ser que eu coloque num campo magnético razoavelmente grande, né? E aqui é só uma foto de um equipamento que me permite medir a magnetização. Tem um monte de coisa aqui na foto, mas essencialmente vocês estão vendo essas duas bobinas aqui, né? E vocês estão vendo que lá tem umas outras, né? Tem uma aqui, outra aqui, umas pequenininhas, né? Vocês veem lá. Essas bobinas funcionam como os captadores de uma guitarra, tá? Ou seja, se eu colocar na ponta dessa vareta aqui um material magnético, um paramagneto, por exemplo, ou um diamagneto, ou um ferromagneto, eu vou conseguir medir a magnetização do material. Nós ainda não definimos magnetização com precisão, mas, né, a magnetização é, uma, é a resposta do material ao campo magnético. Ou seja, se eu tenho aqui um paramagneto, ele vai responder positivamente ao campo magnético, ou seja, a magnetização vai apontar na mesma direção que o campo que eu estou aplicando. E se eu tiver um diamagneto, ele vai responder contra, né? E a magnetização, bom, vai continuar sendo na mesma direção, porque direção é uma coisa que... ele vai continuar sendo na mesma direção, só que no sentido inverso. Ou seja, se o campo é para lá, a magnetização é para cá, no diamagneto. Mas, em todo caso, aqui eu consigo identificar, e se eu fizesse essa medida aqui, né, se eu tivesse, então, usasse essas bobinas maiores aqui, para aplicar um campo magnético no material que está ali na pontinha, e então, através dessas bobinas sensoras aqui, eu medisse a magnetização dele, num paramagneto eu ia ter uma curva como essa aqui, ó. Na verdade, essa medida exatamente que nós estamos mostrando aqui, tá? Eu não iria conseguir fazer ali, porque aqui está o campo dividido pela temperatura, né? Em Tesla por Kelvin, e se eu tivesse a temperatura de 300 Kelvin aqui, isso quer dizer que aqui eu estou aplicando, como que é 1, né? Tesla por Kelvin. Se eu estou a 300, eu estou aplicando 300 Tesla. É isso?
Esse é um negócio complicado de aplicar, né? Eu, na verdade, eu só consigo fazer as medidas aqui no laboratório, né? Bem pertinho aqui. Mas, então, se eu for fazer a conta, né, usando as equações que nós vamos ver na próxima aula aí, a curva que eu espero encontrar é essa aqui, né? Mas, na verdade, os materiais se comportam assim, tá? E a não ser que eu use a teoria quântica, eu não vou conseguir prever esse comportamento. Nós vamos ver um pouco disso, embora a gente não vá entrar nos detalhes, mas é fácil usar alguns detalhes da teoria quântica, que até o Fernando já exemplificou que já usou aí, porque eu estou distribuindo spins nas camadas eletrônicas, eu certamente estou usando teoria quântica, porque isso não existe na teoria clássica. Não tem como isso acontecer. Mas então, num paramagneto, né, uma curva de magnetização que eu consigo fazer é essa aqui, ó. Isso aqui é uma medida mesmo. Então, eu vou aplicando um campo, vou aumentando, aqui no eixo X é o campo magnético, né? Então, eu vou aplicando um campo cada vez maior e o material vai respondendo aqui. Aqui a magnetização está numa unidade que vocês não conhecem aí, e nem a unidade do Sistema Internacional, mas é que usar a unidade do Sistema Internacional é complicado. A gente pode discutir isso depois, né? Mas, em todo caso, essa é uma unidade prática de magnetização, porque eu estou dividindo o momento magnético pela massa de cobalto que eu tenho nesse material aqui. Isso aqui não é a temperatura da medida, tá? Esse ANN significa tratamento térmico aqui. Então, essa amostra é um material que foi cozido a 450 graus. Tá? E esse material aí, que é um composto de cobalto com cobre, né, ele se comporta de maneiras diferentes, ou seja, o grau de resposta dele ao campo magnético é diferente, dependendo se ele foi cozido a uma temperatura ou outra. Então, se vocês olharem aqui, né, isso aqui é o material, essa primeira medida aqui é do material como feito, né, se eu aumento o campo, ele responde desse jeito aqui. Se eu cozinho ele a essa temperatura, ele responde assim. Se eu cozinho a essa ou essa, ele vai responder daquele jeito diferente aqui. Vocês veem que essa curva vai mudando, né? E vai ficando diferente, mas em todo caso, né? Esse material não é perfeitamente paramagnético, tá? Ele, nesse limite aqui, ele já tem uma parcela ferromagnética, tá? E o que define isso é o fato dele ter magnetização ou não quando eu não tenho campo, entende? Porque se o material só responde quando tem campo, e responde dessa maneira, ou seja, no mesmo sentido do campo que eu estou aplicando, então ele é um paramagneto. Tá? Se eu aplicar o campo para o outro lado, né, vai acontecer o contrário, né? Eu aplico o campo para a direita, ele cresce. Aplico o campo positivo, ele é positivo. Aplico o campo negativo, ele é negativo. Então, isso é um material paramagnético. Nesse caso em particular aqui, entende que o magnetismo é uma coisa que foi evoluindo com o tempo, então esses materiais são, na verdade, super paramagnéticos. O que isso significa é só que, ao invés de eu estar falando em átomos magnéticos ou paramagnéticos, eu estou falando em partículas, ou seja, dentro do material eu tenho grandes aglomerações de partículas de cobalto, e que elas sim têm um momento magnético que pode se alinhar ou não com o campo, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, se eu aplico um campo magnético, ele responde positivamente, tá? Para lá ou para cá. Uma coisa importante de falar aí, para definir se um material é paramagnético ou não, é o quanto de energia eu preciso para mudar a direção da magnetização ou do momento magnético das partículas ou dos átomos que têm, né, momento magnético. Então, o que eu estou imaginando é que dentro do material, né,
assim como o Fernando estava lá vendo como é que os spins se distribuíam para ver se aquele átomo era magnético ou não, vocês têm que imaginar que dentro do material tem milhões de átomos, tá? Zilhões. Tá? Um mol de material tem 10 na 23 átomos ou partículas. Bom, e cada um desses, né, tem um momento magnético, dependendo lá de como que sobrou spin, ou como que as camadas estão completas ou não, né? Cada um desses átomos, ou no caso aqui, cada uma dessas partículas, que é um monte de átomos, ou cada molécula, vai ter um momento magnético. E dependendo se essa energia aqui, que é a energia cinética média de translação, ou a energia cinética média que as moléculas têm, então dependendo de como que essa energia se compara com essa aqui, que é a energia que eu preciso para ir do estado em que ele está magnetizado para lá, com o estado que ele está magnetizado para cá, né? Ou vamos supor para cima ou para baixo, ou para o lado ou para o outro, né? Supondo que a partícula pode ter magnetização para lá ou para cá, ou norte ou sul, né? Só duas. Então, dependendo da relação entre essas energias, o material vai ser paramagnético ou não, porque o que pode acontecer é que se eu diminuir a temperatura, né, vocês veem que a temperatura está no numerador aqui, eu estou, na verdade, tirando energia de vibração das moléculas, e pode acontecer em que essa energia aqui é muito menor do que essa. Então, nesse caso aqui, naturalmente, o momento magnético da partícula, ou do átomo, ou da molécula, vai ficar parado num lugar. Né? Enquanto que, se eu aumento a temperatura, e essa energia aqui é maior do que essa aqui, naturalmente, a molécula vai ter energia suficiente para virar a magnetização. Entende isso? Fica claro aí? Por favor, me interrompam aí e perguntem. Nós vamos ver os detalhes de por que os números são exatamente esse, né? Mas você sabe o que? Aqui é a temperatura, né? E aqui, você sabe o que é o K aí, ou não? Ou o Mi, ou o B? A gente pode ver em detalhe aí mais adiante. Mas, essencialmente, é isso que faz um material ser paramagnético, ou seja, ele está numa temperatura, por exemplo, a temperatura ambiente, em que tem energia suficiente para ficar magnetizando ele para um lado ou para o outro. Então, se eu não tenho campo aplicado, né, a magnetização do material é zero. E eu só consigo ver uma magnetização se eu aplicar um campo, porque daí essa energia extra que eu estou dando aqui com o campo externo, né, está, digamos assim, puxando os momentos para um lado. Alguns ainda têm energia suficiente para ficar indo para um lado ou para o outro. Ou a energia que eu dei, né, aplicando o campo, não é suficiente para alinhar todos. Isso só acontece aqui, né? Vocês veem que para esse material que foi cozido há mais tempo aqui, eu já consigo chegar numa saturação aqui. Ou seja, o campo é tão alto que a magnetização não aumenta, ou seja, todos os momentos magnéticos lá dentro do material estão alinhados. Enquanto que para esse material aqui, não. Ó. Vocês veem que eu teria que aumentar o campo ainda mais aqui para alinhar todos, ou seja, eu estou aumentando o campo e ainda tem a coisa que pode se alinhar. E isso vem disso, ó. Ou seja, de eu não ter energia suficiente, ou ter energia suficiente ou disponível para ficar mudando a magnetização de um estado para o outro. Dúvidas? Bom, vamos lá. Isso é o paramagnetismo. Ou seja, é quando o material responde para o mesmo lado que o campo que eu apliquei. Então, no diamagnetismo acontece o contrário. Ou seja, os átomos ou as moléculas do material, elas respondem ao contrário. Tá?
se eu aplico o campo nesse sentido, a magnetização do material é no outro sentido. Tá? E tem vários materiais que são assim, por exemplo, o óxido de alumínio, né? Isso aqui é uma medida lá, no magnetômetro como aquele, né? Vocês veem aqui tá a magnetização ainda não está na unidade, tá? Se vocês forem procurar com cuidado, vocês vão ver que isso aqui não é unidade de magnetização, isso aqui é unidade de momento magnético, como vocês definiram lá em Física 3, ou seja, se eu tenho uma corrente de 1 ampere passando numa espira que tem 1 metro quadrado, o momento magnético é 1 ampere metro quadrado. Magnetização é momento magnético por metro cúbico, ou seja, eu vou ter que dividir isso pelo volume do material. E é por isso que é difícil de usar a magnetização, né, na unidade SI, porque é difícil saber o volume do material com precisão. Né? Eu consigo fazer isso no material grande, né, mas aqui não é o caso. E a gente pode estimar até o volume, mas não... Mas em todo caso, né, como o óxido de alumínio, o vidro também responde assim, o óxido de silício, né? Então, se eu aplico um campo numa direção, a magnetização vai na outra. Né? E vocês veem que responde quase em linha reta aí. E como é que isso acontece? A gente poderia... isso aqui não é a conta, né, exata. Para achar a conta exata, aí nós vamos ter que ir um pouco mais adiante. Nós vamos falar disso na aula que vem, mas dá para ter uma ideia de por que isso acontece, imaginando que o elétron está descrevendo uma órbita aí, tá? E eu estou aplicando um campo, né, externo que não é uniforme aqui nessa região aqui, ou que está variando, né? Então, o que acontece é o seguinte, ó, esse campo aqui, como ele está variando, ele induz uma tensão aqui, né, induz uma força eletromotriz, como a gente viu ali, usando a lei de Lenz, ou seja, se o campo está aumentando para cima, o que a lei da indução diz? Como é que vai ser a tensão induzida? Ela vai ser tal que tente impedir que o campo aumente, né? É isso? Se o campo está diminuindo para cima, a corrente induzida tem que ser tal que cria um campo para cima também, né? Então teria que ter uma corrente no sentido, olhando de cima aqui, no sentido anti-horário, né? Olhando de baixo, né? Eu vou ter que criar o campo induzido, né? A tensão induzida é tal que cria uma corrente que cria um campo para cima também, porque ele está diminuindo para cima, né? Então eu teria que criar uma corrente no sentido anti-horário, né? Então, o que acontece é isso, né? Se eu tenho um elétron girando, né? Se o elétron está girando assim, né? O momento orbital é para baixo, porque se o elétron gira assim, o elétron é carga negativa. Então, ó, porque então dentro do material, supondo então que eu estou simplificando, né, a ideia de que o meu átomo, a minha molécula lá é um elétron girando numa órbita, né? Então ele vai ter um momento magnético que vai ser essa corrente vezes a área. Nós vamos fazer a conta certinho depois, mas o importante é isso, ó, é que se o campo magnético, né, não é uniforme aí, no caso que ele está enfraquecendo para cima, né, eu posso fazer a conta de para que lado que vai ter uma força empurrando, né, as moléculas, e vocês vão ver o seguinte, ela é sempre ao contrário, né, nesse exemplo, nesse modelo simples aí, porque nesse lado aqui, ó, a corrente está, porque o elétron está andando para um lado, né, mas a corrente é no outro, porque a corrente é definida como de cargas positivas. Então, se o elétron está andando para lá, assim, né, a corrente é para o outro lado. Então, aqui ela está entrando na página e aqui ela está saindo. Como o campo não é assim,
não é reto para cima, né? Ele está se abrindo aí. Então a força fica daquele jeito ali. Ou seja, desse lado a força é assim, desse lado a força é assim. Ou seja, a horizontal se cancela, a vertical tem uma força sobrando aí, empurrando, né? Empurrando na direção contrária do momento orbital. O mesmo acontece se o momento for para o outro lado, entende? Não faz diferença. Mesmo que o momento seja para lá, nesse caso, como a corrente, porque, né, tem uma relação entre corrente e momento. Então, se o momento é para o outro lado, quer dizer que a corrente é para o outro lado também. Então, a força acaba sendo para o outro lado. Ou seja, as componentes horizontais se cancelam, né, componente da força para cá, e continua sobrando força no sentido contrário de para onde está indo o momento. E da mesma maneira, né, o que não muda, né, é que se eu tenho esse modelo simples de corrente para lá, é que se o momento orbital, se o campo está diminuindo para cima, né, a tensão induzida nessa bobina, nessa espira imaginária aí, vai ser para cima. Tu entende? O campo induzido pela espira vai ser para cima. Só que se o elétron está girando num sentido ou no outro, significa que se o elétron está andando assim, né, a corrente vai tender a acelerar, ou melhor, a tensão induzida, porque ela vai girar sempre para cima, vai ser no sentido de acelerar o elétron. E nesse caso aqui, a tensão induzida, que continua tentando, né, induzir uma corrente nesse sentido, vai ser no sentido de frear o elétron. Tá? Essa é a diferença. Então, por isso que ela sempre age ao contrário. É isso que eu quero dizer. Se eu aplico um campo numa direção, a resposta, né, vai ser sempre, a resposta magnética é sempre no sentido oposto, ou seja, ela se opõe ao movimento dessa órbita imaginária. Então, isso é um modelo bem simples, mas ele permite explicar o que acontece. Então, o material diamagnético, ao contrário do material ferromagnético, ele responde, a magnetização dele é sempre ao contrário. Tá? E, então, se eu aplico o campo para um lado, a magnetização é para outro. Então, se, por exemplo, o material magnético aí é o corpo de uma rã, é possível, né, tanto em teoria quanto na prática, eu criar uma força grande o suficiente para compensar o peso, ou a força gravitacional. Tá? Então, se eu tiver um ímã grande o suficiente, ou potente o suficiente, que me permita um campo magnético grande o suficiente, eu vou criar, né, uma força magnética capaz de equilibrar a força gravitacional. Isso é uma imagem real, ou seja, ela de fato, essa rã está flutuando aí no campo magnético, e a grande vantagem é que, como isso está agindo em todas as moléculas do corpo dela, né, eu estou segurando ela por todo o corpo. Né? É diferente de segurar, por exemplo, como a poltrona que está me segurando. Ela só está encostando numa parte do meu corpo, né? E não está segurando em todo ele. Tá? Então, o pessoal que pesquisa isso argumenta que seria uma maneira de diminuir o sofrimento de pessoas que têm enfermidades, como, por exemplo, estar queimado em alguma coisa, porque tu não precisa encostar na pessoa para... Claro, tu precisa encostar de algum jeito na pessoa, tu precisa fazer força na pessoa para equilibrar a força gravitacional. Agora, tu não precisa encostar, digamos assim, só num ponto ou só num lado da pessoa, né? Tu pode encostar nela inteira, digamos assim. Tá? Mas então, os materiais diamagnéticos respondem assim. Tá? Como são os materiais ferromagnéticos? Ou os ferromagnetos? Vamos fazer uma pequena pausinha aí? Que tal? Retomando, então, ó. Bom, vamos, uma pequena recapitulação, então, ó. Que os materiais ferromagnéticos, eles estão
muito mais próximos dos paramagnéticos, porque eles respondem para o campo magnético da mesma maneira, ou seja, se eu aplico um campo para lá, a magnetização do material é para lá também, ele responde no mesmo sentido. Tá? Então, lembrando que os paramagnetos são materiais que têm um momento magnético, né? Os átomos ou as moléculas, ou o que for que compõe o material, né, tem um momento magnético, só que a temperatura ambiente, ou na temperatura que nós estamos analisando eles, esse momento magnético não consegue ficar parado num lugar, porque eu tenho energia suficiente para ficar invertendo. Esse é o paramagneto. O diamagneto, ao contrário, é um material que tem um momento magnético devido às órbitas, digamos assim, esse modelo simplificado aí, que responde sempre ao contrário, como se fosse uma espira respondendo a um campo, né? Como ele, se eu aplico o campo para um lado, esse campo tende a reduzir ou aumentar o momento magnético, dependendo de para que lado ele estava girando, mas é sempre ao contrário, entende? Sempre tenta ir ao contrário, ou ele... e aí, por esses dois casos, né, por esse motivo, os paramagnetos são, digamos assim, atraídos para a parte mais intensa do campo, para as regiões onde o campo é mais intenso, e os diamagnetos são repelidos para as regiões onde o campo é mais intenso. Ou são atraídos para as regiões onde o campo é menos intenso. Como mostrou ali o desenho, né? Se o campo está se abrindo, né, se o campo é menos intenso para lá, ele acaba sendo empurrado, né, ou puxado, dependendo de... Mas sempre ele acaba indo para a região de campo menos intenso, porque ele reforça ou diminui, né? Daí os ferromagnetos têm, então, em comparação com os paramagnetos, a diferença é que, mesmo a temperatura ambiente, eles têm uma magnetização finita, tá? Ou seja, eu tenho uma magnetização remanente, ou seja, depois que eu magnetizo ou aplico um campo no material ferromagnético, alguns momentos se mantêm estáveis naquela direção onde eu apliquei. O que quer dizer que, bom, como a gente disse, eu pego um alfinete, encosto num ímã, o alfinete vira um ímã também, porque ele é composto por material ferromagnético também, e daí o campo do ímã é capaz de magnetizar ele. Né? Então eu tenho uma magnetização finita quando eu tiro o campo. E essa magnetização, né, ela... Aqui tem o exemplo do ferro, do cobalto e do níquel, né? Ela não fica... ela não se mantém para qualquer temperatura, ou seja, se eu de fato for aumentando a temperatura, né, a magnetização vai chegar a um ponto que ela vai cair até que ela vai sumir aqui, como aqui, ó. No caso do ferro, do cobalto ou do níquel, né? O cobalto é o que tem a temperatura, essa temperatura onde a magnetização some, é chamada de... Isso aqui tem em Kelvin, então tem que tirar uns 300 aí para achar em Celsius. Né? Se eu aumentar a temperatura, ele vai se desmagnetizar, né? Se eu aumenta a temperatura, e aqui está acontecendo a mesma coisa que acontece nos paramagnetos, ou seja, se a temperatura aumenta, a energia que eu tenho disponível no material, né, por molécula, a energia cinética média lá de vibração, é capaz de virar a magnetização, ou seja, o que é sul vira norte ou o contrário. E, né, se a temperatura sobe muito, como o material tem zilhões de moléculas, né, se eu fizer uma média vai dar zero aí, ou seja, não vou ter magnetização, não que os átomos não sejam magnéticos, só que a magnetização não consegue ficar parada, digamos assim, numa direção. E, bom, mas então, o que explica o fato de que a magnetização é diferente de zero, mesmo quando eu não tenho campo aplicado, ou seja, o fato de eu aplicar um campo no material e quando eu retiro o campo ainda fica a magnetização, é o seguinte:
é o fato de que quando eu aplico o campo no material, né, todos os momentos magnéticos do material, se o campo é grande o suficiente, né, vão ficar paralelos ao campo que eu estou aplicando. Ou seja, todos esses pequenos imãzinhos que estão lá dentro do material vão se alinhar na direção do campo. Tá? Quando eu tiro o campo magnético externo, a tendência seria de que... Bom, a tendência depende, entende? Depende do material. O que vai acontecer aí é muito complicado, porque são zilhões de átomos ou moléculas ou pedaços do material que estão interagindo. Tá? Então, dois momentos magnéticos que estão muito próximos, eles vão interagir de um jeito a ficar em paralelo. Mas, dependendo de como isso está distribuído, ou seja, de como esses momentos estão distribuídos no material, pode não acontecer. Então, se formam regiões, que a gente chama de domínios, em que todos os momentos estão apontando numa direção. Tá? E isso depende da estrutura cristalina do material, por exemplo, ou do formato que o material tem. Pode depender de várias coisas complicadas. Então, não quer dizer, a não ser que o material seja extremamente uniforme, que todos esses domínios vão ter a magnetização apontando para o mesmo lado. Entende? Então, isso no material real. Mas, sem dúvida, esses domínios vão existir. Então, eles vão ter um formato assim, ó, por exemplo. Isso aqui é uma imagem, né, de um domínio, ou imagem de vários domínios de materiais. Como que essa imagem está desenhada aí? Tudo aquilo que é mais claro, né, como aqui, né, significa que a magnetização naquele local, ou os momentos magnéticos, estão apontando para cima, saindo da imagem. Tá? E tudo que é mais escuro, né, como aqui, esse preto aqui, significa que a magnetização está apontando para baixo, ou seja, entrando na imagem. Tá? Ou o contrário, tá? Para cima ou para baixo é eu que defino, não faz muita diferença. E o fato é que todo o degradê aí, né, da imagem, que não é puramente claro nem puramente escuro, né, está no meio do caminho aí. Então vocês veem que em cada região do material, né, eu tenho lugares em que apontam para uma direção, que não é nem bem para cima, nem bem para baixo, outros lugares que apontam bem para cima, outros lugares que apontam bem para baixo, e por aí vai. Né? Esse material aqui é um material feito de várias camadas diferentes de materiais magnéticos ou não magnéticos, e que tem essa característica aí. Né? Ele é um material liso, né? Ou seja, se eu tivesse aí uma foto do material, ele seria um material bem liso, muito fino, mas magneticamente ele tem essa imagem aí. Tá? E uma pergunta que fica é, como que eu faço essa imagem? Tá? E a técnica que se usa é uma técnica de magnetometria, né? Ou seja, é um magnetômetro, e a gente chama de magnetômetro de força magnética. Tá? Então, a maneira como ele funciona é, não que seja fácil de fazer o equipamento, ou que ele seja simples, né, mas essencialmente é uma ponta que se aproxima, né, da superfície do material e mede ali qual é a magnetização. Tá? Então ela mede a intensidade da magnetização ou da componente vertical da magnetização. E aí eu vou varrendo isso em cima do material e essa ponteira vai me dizendo, né, qual é a magnetização em cada ponto ali. E a grande vantagem desse equipamento é que ele me dá a magnetização num ponto bem pequenininho. Tá? Ele tem uma resolução muito grande. Tanto que vocês veem aqui, né, que essa barra aqui tem 2 micrômetros. Então vocês veem que isso aqui é 2, 4, tem... Essa imagem tem 5 por 5 micrômetros. Tá? Então vocês pensem lá numa régua, tem os risquinhos dos milímetros, né? Então a distância entre dois daqueles risquinhos menorzinhos lá é 1 milímetro. E 1 micrômetro é 1 milésimo disso aí. Tá? E essa imagem tem só 5 por 5. Então dá para ter resolução enorme, que deve ser talvez 256 por 256 pontos, ou 512 por 512, né? Então vocês veem cada ponto aí é muito pequeno. E nós temos esse equipamento aqui
no laboratório. Eu posso mostrar para vocês em algum momento aí no nosso futuro, quando a gente tiver chance de... Mas o fato é que eu consigo fazer essa imagem. Ó. Aqui tem uma imagem ainda em mais alta resolução. Ó. Vocês veem que a barra aqui tem 500 nanômetros, ou seja, meio micrômetro. Ou seja, eu vou pegar um risquinho de 2 entre 2 milímetros ali e vou dividir em 2.000 pedaços. Tá? Isso é o que dá 500 nanômetros, ou meio micrômetro. E aí aqui, além da gente ver, né, que tem regiões com magnetização para um lado e regiões com magnetização para outro lado, né? Isso aqui é a componente vertical, então esse degradê aqui significa... E vocês veem também uma estrutura por baixo aqui, né? Essa estrutura por baixo é um resquício da imagem topográfica, ou seja, porque esse material, ele não está, nesse caso aqui, ele não está em cima de um... ele não é liso ali, ele está em cima de um material que é cheio de bolinhas, tá? Em cima. Bom, e daí como, dependendo do material, aqui eu estou usando outro material, né, vocês veem que os domínios são bem diferentes, ó. Aqui eu posso ter domínios que são umas cobrinhas, ou seja, tem regiões que são magnetizadas para cima, do lado de regiões que são magnetizadas para baixo. Aqui, ó, são bolinhas, né, tem umas bolinhas para cima, umas bolinhas para baixo, aqui de novo cobrinhas. Isso aí depende muito do material. Aqui, por exemplo, eu consigo criar essas bolinhas de magnetização para cima ou para baixo, né? Não, é para cima, ó, alto, com uma estrutura bem bem definida, né? E então, qual é o motivo de estar atrás disso, né? Então, em todos esses trabalhos aí a gente está atrás de ter um material em que eu consigo definir domínios magnéticos, ou seja, regiões onde a magnetização é para um lado, pequenos e bem definidos, porque dessa maneira seria possível, né, a gente pode imaginar aqui, né, que isso aqui é um bit, para cima aqui é 1 e para baixo é 0, então eu tenho aí uma coleção de bits que nesse caso eu posso ligar ou desligar de acordo com o que eu queira. Tá? E uma característica importante dos materiais magnéticos, que é estudada há muitos anos, então quando vocês lerem o texto aí, vocês vão ver que ele fala sobre a curva de magnetização, é que nos materiais ferromagnéticos, quando eu aumento o campo que eu aplico e depois diminuo, a curva, a magnetização do material não faz o mesmo caminho. Ou seja, se o material está, no início, desmagnetizado, quando eu começo a aumentar o campo que eu estou aplicando, o material começa a responder no mesmo sentido, então a magnetização aumenta. Só que quando eu volto a magnetizar o campo que eu estou aplicando para 0, a magnetização não volta para 0. O material fica magnetizado. Então a curva de magnetização, ela não é uma função, porque eu tenho dois valores de x que têm valores de y diferentes, entende? O x igual a 0 quando eu saí é diferente do x igual a 0 quando eu voltei. Tá? E, por exemplo, né, nesse material diamagnético, a curva de magnetização é bem simples de ver, né? Eu aplico o campo e a magnetização diminui. No material, que aqui é um material um pouco magnético, em cima, né, isso aqui é alumina, aqui é um material grudado em cima da alumina, então vocês veem que eu tenho as duas coisas aqui. Então a curva de magnetização aqui é uma soma, é a parte da alumina, mais o resto. Quando eu subtraio elas, eu fico com essa curva aqui. Tá? Nesse caso aqui, vocês veem que o material é praticamente um paramagneto, porque quando eu tiro o campo, a magnetização vem para 0. Se eu der um zoom aqui, eu vou ver que não é bem isso, que ele tem um pouco de componente ferromagnética. Tá? Então ele não é bem paramagnético. Mas a curva de magnetização, ela pode ser mais complicada, né, do que isso aqui. Pode ser essa curva de magnetização aqui, ó. Então vocês veem que vê que eu não tenho saído do zero. Vamos supor que eu comecei a medir
quando eu apliquei o campo máximo aqui, tá? Então, eu saí da magnetização aqui, ó. Então, se eu diminuo o campo, a magnetização vem até aqui, ó. Ela fica praticamente o mesmo valor, ó. Ou seja, o que que isso quer dizer? É que os domínios magnéticos lá são muito estáveis. Ou seja, eu aplico o campo, todos eles se alinham, e quando eu tiro o campo, eles continuam alinhados, todo para o mesmo lado. Mas aí, assim que eu aplico o campo para o outro lado, eu chego num campo que rapidinho a magnetização vem para zero. Ou seja, uma parte desses domínios, mais ou menos metade aí pela conta, vira para o outro lado. Então, tem regiões que estão apontando para aquele lado e tem regiões que estão apontando para o outro. E aí, se eu continuo aplicando o campo para cá, eu chego na situação oposta daquela lá, ou seja, eu tenho o campo aplicado para cá e todos os domínios apontando para lá. E eu posso fazer o caminho inverso aí. Aqui são essas curvas de cores diferentes, são diferentes materiais, né? Eles têm pequenas diferenças aí, né? Mas é mais ou menos isso. A curva pode ser mais complicada, né? Por exemplo, aquelas duas imagens que eu mostrei, né? Então, esse material aqui tem a curva preta lá, ó. Tá vendo? Ela se comporta daquele jeito. Já o material em cima das bolinhas, como eu falei aqui, ele já se comporta diferente, ó. Então, dependendo do tamanho das bolinhas, esse tamanho aqui, ó, 40, 60 ou 70 nanômetros, me diz o tamanho que aquelas bolinhas são, tá? Dá comportamentos diferentes aqui. Que, essencialmente, isso aqui é a resposta do material como um todo. Tá? Aqui é um outro material, por exemplo, aqui vocês veem que é referência, né? E aqui, nanodomos, que é o contrário desse material aqui. Nesse material aqui eu tenho bolinhas, são furinhos, entende? Dentro do material. Aqui eu tenho bolinhas mesmo. Ou seja, essa curva aqui é do material liso, em cima de um pedaço de vidro. Tá? Então, dependendo se eu investigo a magnetização perpendicular ao plano do vidro ou paralela ao plano do vidro, eu vou ter respostas diferentes. Tá? Aqui, né, esses nanodomos são um material assim, ó. Ou seja, eu tenho um material magnético em cima de um monte de bolinhas ali. E isso muda o formato levemente aqui, vocês veem que a curva de magnetização é parecida, né? Muda só um pouquinho, mas essa pequena diferença aí na curva de magnetização é muito importante, porque essa pequena diferença me permite que eu crie os domínios magnéticos, né? Ou seja, essas regiões onde a magnetização é estável, apontando para um lado, no formato que é mais interessante. Tá? E, bom, medir magnetização tem várias maneiras, tá? E aí tem uma maneira extraordinária de medir magnetização, tá? Que é só para... Isso aqui não está entrando no assunto exatamente de que vocês tenham que estudar para a prova, entende? Não é esse o meu objetivo, mas mostrando como que eu consigo medir a magnetização no material também, mas eu falo extraordinário aqui, que é porque a gente usa um efeito, que é o efeito Hall extraordinário. Vocês chegaram a falar sobre o efeito Hall? Acho que a gente fala disso lá em Física 3, não? Sim ou não? Sim, a gente falou sobre isso. Isso. Então, o efeito Hall lá, como a gente viu, né, ele explica por que se eu aplico um campo magnético, né, as cargas, ou os elétrons que estão se movendo, se movem para um lado ou para o outro, né? Ou seja, eu tenho uma corrente aqui, na verdade a corrente, os elétrons estão andando para o outro lado, né? E se eu aplico um campo magnético perpendicular, eu meço uma tensão aqui. Tá? O efeito Hall extraordinário tem uma diferença do efeito Hall, que ele não depende do campo que eu estou aplicando, tá? Mas ele depende da magnetização do material. Tá? São coisas diferentes. Tá?
campo que eu estou aplicando é o campo externo que eu estou aplicando. E a magnetização do material é a resposta do material. E o efeito Hall extraordinário é muito maior do que o efeito Hall, por isso que o nome... Então ele me permite medir a magnetização do material medindo uma corrente, uma tensão em cima do material. Então, fazendo essa medida aí, ó, pode ver que aqui não é magnetização, é resistência Hall. Tá? Mas vocês veem que eu consigo medir a curva de magnetização do material, ou seja, eu aplico um campo externo, o material se magnetiza de acordo com esse campo externo, né? Vocês veem que as curvas aqui eu estou mudando a quantidade de cobalto que eu tenho no material aqui, e eu consigo medir através da tensão aqui, em cima do material, a magnetização. E isso é importante porque num dispositivo eu quero saber exatamente qual é a relação entre a corrente ou a tensão em cima do material e a magnetização. Tá? Principalmente porque medir a tensão em cima de um material, principalmente um material pequeno, é muito mais simples do que medir a magnetização usando um desses magnetômetros que eu mostrei antes. Tá? Tanto esse que mede com a ponteira e tal. E, bom, aqui é outro material, por exemplo, vocês veem que a curva é bem diferente daquelas outras, né? Claro que eu estou medindo aqui a resistência a Hall. Então a curva de magnetização pode ser muito esquisita, né? Olha aqui, ó. Pode ser isso aqui, dependendo do que é o material. Pode ser isso aqui também, olha aqui, ó. A curva de magnetização passa por esses picos aqui, né? Mas então, os materiais ferromagnéticos são muito interessantes, e é por isso que tanta gente estuda magnetismo, né, e está interessada. E mesmo pequenas diferenças, né, como aqui, na curva de magnetização, como diferenças tão gritantes como essas aqui, são importantes, né, porque cada um desses materiais pode vir a ter, ou, né, pode acabar tendo impacto nos dispositivos que a gente vai usar no futuro. Né? Em particular aqui, o que a gente está interessado é em talvez usar essa estrutura aqui, desses materiais, né? Isso aqui é uma imagem dos domos super nanométricos aí, que a gente faz, né? E a gente pode ter aí, então, estados magnéticos muito pequenos e estáveis, que eu poderia escrever, criar, e inclusive mover aqui, sem mover o material, né? Poderia mover através... Isso aqui ainda é difícil de imaginar. Isso aqui é uma simulação ainda, não é né, não é uma medida, né? Mas é até uma maneira de... Mas então, essa, a curva de Ceres, né? Pode ser muito... Então, ela já é esquisita, mesmo no material ferromagnético clássico, como ferro ou cobalto. E se eu, então, crio ou desenvolvo materiais que têm configurações mais complicadas ainda, ela pode ser mais rica em detalhes do que isso. Dúvidas? Perguntas? O essencial é que eu tenho, então, dentro do material, zilhões de pequenos momentos magnéticos, né, que eu posso imaginar que são os átomos dos materiais, que interagem de uma maneira a se alinhar quando eu aplico um campo externo e, eventualmente, até se manter alinhados, se não no material inteiro, em regiões dentro do material, né, dependendo de como o material é. Sem dúvidas. Então, vamos fazer um exemplo aqui, só uma conta simples aí.